A paz do Senhor, irmãos, irmãs, por favor, pegue a Bíblia de vocês, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, os versículos de 1 até o 9, onde a palavra de Deus nos diz assim, fala da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. E a Bíblia diz dessa maneira: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os receberam em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Palavra do Senhor. Vamos orar? Oremos a Deus. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, nós lemos a Tua palavra e vamos explaná-la nesse instante. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use a minha vida para falar com os Teus filhos e que cada pessoa aqui tenha o coração aberto para ouvir a Tua palavra, para ser alimentada por Tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, pedindo que esta palavra traga transformação, traga ensinamento, mas também transformação em nossas vidas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amados, podem se assentar. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. O tema é esse mesmo que está ali na tela. Cristãos acima da média. Eu quero pensar, refletir um pouco com vocês sobre essa palavra. Que cristãos você conhece que você considera como exemplos de fé, pessoas de fé? Tem algum crente, pode ser, por favor. Tem algum irmão, alguma irmã que você olha para essa pessoa e diz assim: olha, quando eu crescer, eu quero ser igual esse irmão. Quando eu crescer, eu quero ser como essa irmã. Tem alguém assim que você admira na fé? Porque existem muitas pessoas na sociedade que são motivo e que a gente pode se inspirar nessas pessoas. Mas acho que importante para nós também, ou sobretudo, é nós termos cristãos, pessoas de fé, que são exemplos de fé,
e que a gente pode admirar. Eu conheço algumas pessoas dos quais eu posso dizer, essas são cristãos admiráveis, gente acima da média. Né? E poderia citar alguns aqui, para ficar com alguns exemplos, poderia citar um tio que eu perdi há pouco tempo, tio Mário, era um pastor, pastor Mário, era uma espécie de discipulador para mim, um homem de muita fé, de muita oração, que me ensinou muito na vida. Eu tinha uma grande admiração pela história dele, tenho uma grande admiração pela história dele e pelo ministério dele. Então eu poderia citar esse nome aqui. Que nome você poderia citar? Você poderia dizer, você conhece? Poderia citar um outro pastor, por exemplo. Quem aqui conhece Russell Shedd? Já ouviu esse nome? Tem até uma Bíblia com o nome dele. Né? Esse é um homem também, assim, um cristão diferenciado. Infelizmente também, nós o perdemos há pouco tempo. Né? Ele não era brasileiro, mas era um missionário que dedicou a vida ao Brasil. E uma pessoa, assim, um professor de Bíblia, autor de vários livros, um homem assim que, dentre muitas marcas que ele tinha, uma das marcas que o Shedd tinha, que se destacava, era a questão da integridade. Era um homem íntegro na sua fé, na sua vida. Para você ter uma ideia, assim, alguém que é conhecido da família, me disse que uma certa vez a filha de Shedd, falando sobre o caráter dele, sobre a vida dele, ela soltou essa frase, dizendo, eu só acredito que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Só porque quando olho para a vida dele, né, ela queria dizer assim, quando eu olho para o exemplo dele, vejo como que ele é sério. Então eu só falo que é pecador, só acredito que ele é pecador porque a Bíblia diz. Imagina se você ouvisse isso do seu filho, né, da sua filha. Imagina, ou se alguém dissesse isso sobre você. Né. Cristãos exemplares. Isso a gente está falando de contemporâneos nossos. Mas quando você olha para a Bíblia, na Bíblia, irmãos, nós encontramos vários cristãos que são exemplo de fé, são exemplo de vida. A gente poderia citar vários deles aqui, mas nessa noite eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a história dos tessalonicenses, dos cristãos lá da cidade de Tessalônica. Porque esses irmãos foram algumas vezes elogiados na Bíblia. Eu poderia destacar aqui 2 ocasiões em que eles são elogiados. Por exemplo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1 a seguir, quando o apóstolo está falando com os coríntios sobre a importância de serem generosos. E ali os tessalonicenses, né, que são da Macedônia, eles são exemplos de generosidade. Paulo os elogia nessa carta. Quando você olha em outro momento, por exemplo, na carta que Paulo escreve, inclusive, aos Tessalonicenses, ele elogia esses irmãos também. Se você puder olhar aí na sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, os versículos 6 até o 8. Olha o que Paulo fala desses cristãos lá. Diz assim, ó. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Olha que palavra magnífica. Aqui, nessa carta, os tessalonicenses
são elogiados pela sua fidelidade, por sua perseverança diante da tribulação, né? E assim, interessante que é para esses irmãos, para esses cristãos, que Paulo escreve 2 cartas. Das 13 cartas que ele escreve, 2 são para esses irmãos. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eu gosto muito da história deles. A vida deles nos traz muitos exemplos. Nos ensina bastante. Se a gente quer conhecer a história dos Tessalonicenses, saber como que aqueles cristãos viviam, como eles são exemplo para nós, é legal a gente dar uma olhada no contexto histórico, como foi a conversão e qual é o testemunho deles. E para isso seria, por exemplo, interessante nós lermos as 2 cartas que Paulo escreveu, ali tem alguns indícios de quem eles eram, e ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, justamente esse texto que fala da conversão deles. Qual que era o contexto? Como que era a vida desses irmãos, né? A gente poderia começar dizendo o seguinte, que nos dias de Paulo, a cidade de Tessalônica era uma importante cidade. Na verdade, a mais importante cidade de uma província importante do Império Romano, uma província chamada Macedônia. E a Tessalônica era a capital dessa província, daquele estado, daquela região. Era uma cidade grande para aquele contexto. Dizer assim, uma cidade cosmopolita, ou seja, recebia gente de vários lugares do mundo que migravam para aquele lugar. Era uma cidade portuária, era uma cidade comercialmente próspera, e era uma cidade que se orgulhava da sua grande população para aquele contexto, de 200 mil habitantes, né? Para aquela época era uma grandiosa cidade, né? E uma cidade que, apesar de ser pagã, né, porque seguia lá os deuses romanos, era uma cidade onde havia, por imigração, uma grande colônia judaica. Essa colônia judaica, os cristãos ali, no caso os judeus, se reuniam na sinagoga e com a fé monoteísta que eles tinham, né, naquelas reuniões, aquelas celebrações deles, atraíam para si os gentios. Então, muitos começaram a adorar o Deus de Israel naquele lugar. Bom, esse é o contexto ali da cidade, a gente poderia dizer assim. Por que Paulo foi pregar o evangelho lá naquela região? Aí você tem que ler o capítulo 16 de Atos, capítulo 17. Paulo tinha um projeto missionário para ir em uma certa região. E o Espírito Santo impediu que ele fosse para aquela região. E o próprio Espírito Santo, durante uma noite de sono, deu um sonho para Paulo, né? Nesse sonho, aparecia lá um cidadão macedônico, um homem que suplicava no seu sonho e dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos. E aí, diante desse sonho, Paulo entendeu que Deus estava conduzindo, o Espírito Santo estava conduzindo o ministério dele, missionário, para aquela região. Então ele foi lá para aquela cidade e começou a evangelizar. Isso foi na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí a gente vê como que foi ali a evangelização naquele lugar, no capítulo 17, os primeiros versículos. Quando nós lemos ali, diz a Bíblia que ele foi até uma sinagoga, e durante 3 sábados seguidos, ele evangelizava ali, ele pregava. E ali, enquanto ele pregava, em pouco tempo uma igreja nasceu ali. E foi uma igreja vibrante, foi uma igreja que nasceu e cresceu muito rapidamente naquele lugar. Diz a Bíblia que, nos versículos 3 a 4, que naquele lugar alguns judeus se converteram, mas que teve um crescimento maior foi de gregos, né? Muitos gregos se converteram, e ele diz, não poucas mulheres de alta posição, gente de grana, gente de condição social alta, converteu. Então, foi uma igreja assim, em pouco tempo nasceu uma igreja ali em Tessalônica, e uma igreja vibrante, uma igreja que nasce de um avivamento, de um povo animado, fiel. É uma igreja em que as pessoas estão comprometidas com o reino
de Deus. E é óbvio que o reino das trevas não fica satisfeito com essa situação. E rapidamente, de acordo ali com os versículos 5 até o 9, como nós lemos, houve um levante do reino das trevas para silenciar a igreja, para acabar com a fé dos cristãos naquele lugar. E a Bíblia diz que os judeus ali, que não acreditavam em Jesus, começaram a ser despertados com inveja, com ódio, e eles de forma violenta se levantaram contra Paulo, contra a sua comitiva missionária e contra os cristãos daquela região. Eles fizeram um combinado, né, para linchar Paulo, pela ideia que se dá aqui. Que a ideia deles era, vamos pegar Paulo e jogar no meio da multidão enfurecida. O que eles queriam? Né? Então eles vão até a casa onde Paulo se hospedava e possivelmente onde reunia a igreja. Então não era um templo, né? Era uma casa onde os cristãos se reuniam, na casa desse homem chamado Jasson. E ali eles procuraram Paulo para executá-lo, para, de alguma forma, fazer com que ele desistisse de pregar o evangelho naquele lugar. E diz a Bíblia que, por conta disso, o apóstolo Paulo teve que sair às pressas. Né? Quando ele soube desse montim, né, dessa situação, ele sai às pressas. E não tem nem como avisar muitos irmãos ali. Né? Essa ideia, esse contexto aqui. Quando essa turma chega lá para pegar Paulo, não encontrando Paulo, diz, olha, vamos pegar alguém. Pega os cristãos que estão ali, no caso do morador da casa, e mais alguns cristãos, e arrastam diante do tribunal, dizendo, olha, esses aí estão acolhendo na casa deles gente que é contra o império, são traidores de Roma. Né? E começa nessa palavra e acusar esses cristãos. E a Bíblia diz que os irmãos ali, aquele Jasson e os demais, só foram libertos por conta de uma fiança que eles tiveram que pagar. Você imagina essa situação. E é nesse contexto que nasce a igreja de Tessalônica, debaixo de perseguição, no meio de uma aflição feroz, onde o pastor é expulso, onde eles são proibidos de congregar, com risco de perder a própria vida. Esse é o contexto. Um pouco mais sobre esse contexto, você precisaria ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a continuação lá do livro de Atos. Você vai descobrir, por exemplo, que depois que Paulo é expulso de Tessalônica, ele continua o trabalho missionário em outras cidades, ele chega em Atenas, que é a sequência do texto aí, vai para Corinto, chega em Atenas, continua o trabalho de evangelização, mas ele não deixa de pensar, ele não deixa de orar pelos seus amigos tessalonicenses. E lá de Atenas, de acordo com o que está escrito lá no capítulo 3 da primeira carta, capítulo 3, os versículos de 1 a 5, lá Paulo escreve dizendo, olha, eu mandei até vocês Timóteo, eu mandei Timóteo ir até vocês. Paulo envia de Atenas Timóteo, e lá na carta ele explica a razão por que ele manda Timóteo, dizendo que ele enviou Timóteo para dar-lhes ânimo, para fortalecer a fé deles, mas também porque ele queria saber a notícia daqueles irmãos. Né? Então, o apóstolo dos gentios, com essa atitude, falando assim, olha, está lá numa viagem missionária, chama Timóteo e diz, eu quero que você vá lá ver como estão os irmãos em Tessalônica. Ele está falando, vá lá fazer uma visita pastoral, para ver como eles estão. Porque Paulo achava que aqueles irmãos, diante da perseguição, da ausência de Paulo, que eles negariam a fé, que eles abandonariam a igreja, que eles deixariam Jesus, eles eram novos na fé, eram novos convertidos. E Paulo logo deduziu isso, que isso iria acontecer. E aí ele fica aguardando, ansioso. Né? Ele fica aguardando ansioso as notícias de Timóteo. Lá nessa carta, né,
primeira carta, capítulo 3, a partir do versículo 6 a seguir, fala lá quais foram as notícias que Timóteo trouxe. E as notícias foram muito, muito agradáveis, muito boas. As notícias que Timóteo traz é que, apesar das dificuldades, aqueles cristãos, eles continuaram firmes na fé, eles continuaram crescendo na fé, e que naquele lugar ali havia uma igreja fiel, uma igreja exemplar, um povo comprometido com o reino de Deus, cristãos de verdade, né? E aí, essa é a palavra que alega o coração de Paulo. Timóteo também traz algumas notícias, dizendo, olha, os irmãos estão vivendo as dificuldades, os problemas, e uma das dificuldades que eles estão vivendo lá são relacionadas a questões doutrinárias, eles têm algumas dúvidas. Paulo precisava solucionar, responder algumas perguntas, né? E a principal dúvida daqueles cristãos era com relação à vinda de Cristo. Então, é nesse contexto que o apóstolo escreve a primeira carta, né? E essa primeira carta é escrita com esse propósito. Primeiro, Paulo queria, ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira razão, o primeiro motivo, é para que ele deixasse claro o amor que ele tinha por aqueles irmãos, o carinho, a preocupação que ele tinha por aqueles cristãos que eram seus amigos. E ele tem essa preocupação por uma razão bem simples, né? Porque como ele teve que fugir da cidade, ele não conseguiu se despedir dos irmãos. Era possível que aqueles novos convertidos imaginassem que Paulo tinha abandonado eles ali, né? Ele tinha essa podia acontecer isso. E aí Paulo deixa claro, ele se explica na carta, diz, olha, eu estou preocupado com vocês, eu tive que deixar a cidade, mas eu continuo amando vocês, continuo orando por vocês, né? E aí até a palavra, né, a mensagem que ele envia por Timóteo é nesse sentido. Além disso, havia aproveitadores da fé ali que usaram a ausência do apóstolo Paulo para dizer, olha, o pastor de vocês, aquele que fugiu, ele é um charlatão, ele está interessado no dinheiro de vocês. Então, dava essa palavra. Paulo, então, escreve essa carta. Se você ler o primeiro capítulo, ele vai começar falando do amor que ele tem por esses cristãos. E no segundo capítulo da carta, o terceiro capítulo, ele começa a se defender, diz, olha, vocês sabem como eu sou comprometido, vocês sabem o que eu ensinei para vocês sabem da minha fidelidade, eu sou um pastor comprometido. Então, ele fala do amor por esses cristãos e ele faz uma autodefesa, né? Faz uma defesa do seu ministério. E a segunda razão por que ele escreve essa primeira carta, exatamente para fortalecer esses irmãos na fé, especialmente nessa questão da vinda de Cristo. Ele sabia que os irmãos estavam lá vivendo perseguições, vivendo situações complicadas, e situações assim é bem próprio para a gente se desanimar, para a gente desistir, para a gente fazer concessões indevidas, para a gente desistir de Cristo, abandonar os princípios da fé. Então ele escreve a carta para dizer, olha, continuem firmes. Ele escreve a carta para que eles continuassem lembrando, ou para lembrá-los da fé que eles tinham abraçado, né? E aí, com relação à vinda de Cristo, qual que era a dúvida daquela igreja? Quando eles escrevem, quando eles correspondem com o apóstolo Paulo. Eles tinham uma crença, né, pela forma até como o apóstolo Paulo pregava, eles achavam que Jesus ia voltar naquele ano mesmo, né? Eles tinham essa perspectiva de que Jesus estava voltando naqueles dias. E por conta disso, algumas pessoas começaram a abandonar emprego, abandonar carreiras profissionais, começaram a deixar os estudos, deixar tudo, porque Jesus está voltando. Eles imaginavam, Jesus está voltando, não precisamos mais nem trabalhar, né? Come o que tem e aguarda Jesus voltar. Então Paulo escreve dizendo isso para eles, advertindo eles sobre isso. Uma das dúvidas que eles tinham também era com relação àqueles que morreram em Cristo, né? Jesus está demorando, e aqueles que estão morrendo, né? Então aí Paulo escreve
a carta para dizer, olha, não fiquem desesperados contra isso. Há esperança. Quando Jesus voltar, esses que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. A segunda carta que Paulo escreve também está nesse mesmo contexto. É uma correspondência de alguns dias, né, apenas, de diferença de uma carta para outra, talvez meses ou algumas semanas. Né? Pois é pouco tempo. E uma carta é a continuação da outra. É possível que a pessoa que trouxe a primeira carta, né, aos cristãos, eles leram a carta e ele já pegou um feedback e levou para o apóstolo Paulo na mesma viagem. O apóstolo Paulo, diante das novas notícias, das novas informações, então ele escreve mais uma vez para orientar esses irmãos, para trazer a palavra para eles. Né? E as notícias que Paulo tem, que faz ele escrever a segunda carta, é que a situação daqueles crentes tinha piorado. A perseguição tinha aumentado mais. Mas que apesar de tudo isso, apesar de toda a luta que eles tinham enfrentado, que eles estavam tendo que lidar, apesar de todas as aflições, as desinformações de alguns aproveitadores no meio daqueles crentes, aquela igreja, aqueles cristãos, continuavam perseverantes. E a segunda carta, Paulo mostra isso também. Né? Ele recebeu a notícia que aqueles crentes estavam mais ainda animados, a fé deles tinha aumentado mais, eles tinham crescido ainda mais no amor a Deus, amavam ainda mais Jesus. Então, por isso, o apóstolo Paulo escreve, então, a segunda carta nesse contexto, com a preocupação pastoral com aquela igreja, com carinho. Ele, apesar de saber essas notícias dos irmãos, ele temia que eles pudessem desanimar e ele achava que a fé deles estava em risco. Então ele escreve, mais uma vez, eu continuo escrevendo para aqueles irmãos, para orientá-los, para motivá-los. Né? Então, se você tiver uma oportunidade de ler, de estudar, né? Até recentemente a gente estudou as duas cartas na escola bíblica. Né? Se você tiver a oportunidade de ler essas cartas, leia com essa visão do contexto. Né? Você vai ver ali que o apóstolo Paulo tem vários ensinamentos importantíssimos, trabalhando com crentes novos na fé, dando orientações assim importantes para eles. E um dos ensinamentos mais importantes que Paulo traz nessas duas cartas é relacionado à volta de Jesus. Ele, na primeira carta, ele mostra como que vai ser a volta de Jesus e orienta, ele dedica partes para explicar como vai ser. E na segunda carta, ele explica quando vai ser, ou seja, quais são os acontecimentos que vão marcar a volta de Cristo. Lá ele fala sobre o anticristo, sobre a grande tribulação e orienta esses servos de Deus, esses filhos do Senhor. Né? Então, eu amo essa história de como uma igreja tão rapidamente participou de um movimento espiritual, de um avivamento tão poderoso, que fez surgir em poucos dias uma igreja em um lugar onde não havia nenhuma fé ou nenhuma notícia sobre Jesus. Por que eu considero os tessalonicenses cristãos exemplares? Porque eu vejo assim, nesses irmãos, nesses cristãos lá de Tessalônica, como crentes raiz, sabe? Como diz hoje. Não era crente Nutella, né? Você entende o que eu quero dizer? Era crente raiz, crente que não desanimava por qualquer coisa, não desistia da fé de qualquer maneira. Por isso, eu vejo algumas atitudes neles que são excepcionais, que são realmente assim, sabe, acima da média mesmo. Quando a gente lê essa história, vê o que Paulo escreve, como Paulo os elogia, você vê, por exemplo, como eu citei aqui, Paulo, em outra carta para outra igreja, na igreja de Corinto, né? Paulo citando esses irmãos aqui como exemplo de fé, como exemplo de generosidade.
Então eu queria, aqui rapidamente, para a gente orar daqui a pouco, dizer assim, quais são as lições que nós aprendemos com esses crentes, com esses cristãos. Uma lição que eu olho, admiro deles aqui, é que eles adquiriram uma fé madura em pouco tempo. Não é isso? Quanto tempo Paulo ficou lá? Talvez não foi um ano. Paulo ficou lá naquela cidade de Tessalônica. Apesar de pouco tempo que Paulo esteve ali com eles, a palavra de Deus diz que ali surgiu uma igreja firme, forte. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu admiro saber que vocês estão permanecendo na fé que eu os ensinei. Vocês são maduros, vocês estão fortes na fé. E isso aconteceu com pouquíssimo tempo. Eles foram fortalecidos no Senhor, tiveram a bênção do Senhor. Por isso que eu falo que eles são acima da média, porque a maioria de nós, eu me incluo nessa história, a gente demora demais para amadurecer, para aumentar a nossa fé, para nos engajarmos mais na obra do Senhor, na missão do Senhor. Quantos crentes que estão aqui sentados nos bancos há 20 anos, há décadas, né? Há anos, décadas, e não cresce na fé, não amadurece na fé. A igreja lá dos Tessalonicenses é um convite para nós nos envolvermos mais no reino de Deus, para nós nos colocarmos mais diante do Senhor e buscar sempre mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por que eles cresceram? Eu vejo aqui nesses irmãos um interesse para buscar o Senhor, o desejo para aprender da palavra. São crentes pelas atitudes próprias das cartas. Nós vemos aqui eles perguntando, eles interessados, eles buscando. Eles estão tendo a oportunidade de escrever para Paulo, mandar uma mensagem para Paulo. Eles estão dizendo, olha, eles não estão pedindo oração, eles não estão lamentando as lutas. Eles estão dizendo, Paulo, explica isso para nós. Como que a gente vive esse princípio da fé? Ou seja, eles estão desejosos, eles estão querendo mais e mais de Deus. Que a gente possa entender isso, como diz lá o profeta Oséias. Cresçamos e prossigamos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que cada dia mais a nossa vida seja como a luz da aurora, né, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Você se considera um cristão maduro? Ou você ainda está em processo de amadurecimento? Não? A gente observa esses irmãos aqui, eles são um exemplo para a gente nisso. Outro exemplo que eu vejo nos cristãos tessalonicenses, eles foram perseverantes, mesmo na ausência do líder. Essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo, porque há um princípio, Jesus falou sobre esse princípio, né? Quando você fere o pastor, o rebanho se dispersa. Não é isso, Jesus disse isso, Jesus viveu isso. Quando ele foi lá preso, né, para a crucificação, quando prenderam Jesus e feriram Jesus, o que aconteceu com os apóstolos e com os discípulos? Dispersaram. O apóstolo Paulo sabia desse princípio. Isso é natural acontecer. Então ele imaginava, puxa, eles vão desanimar, eles vão desistir da fé, eles vão mudar de igreja, eles vão deixar Cristo, eles vão abandonar a fé. Ele envia Timóteo com urgência, diz, vai lá ver, vai lá, esteja com eles, faça essa visita pastoral. E ele imaginava, ele esperava notícias desses irmãos, dizendo, olha, eles estão lá reclamando, Paulo, do seu pastorado, do seu abandono. Eles não tem mais nenhum cristão lá, a igreja fechou as portas. Ele imaginava isso. Tudo indica que Paulo esperava essa notícia. E ele foi surpreendido com a notícia, de que apesar da ausência dele, e não é só isso, eles foram proibidos de congregar, por exemplo. Então, não podiam congregar, não tinham pastor para ensinar, estavam um pouco dispersos, assim, nesse sentido de não poder se reunir, mas apesar disso, a notícia que Paulo tem é que eles continuavam firmes, que eles estavam persistentes, mesmo diante daquelas dificuldades. E às vezes a gente falha nisso, irmãos. Nós, a maioria de nós, eu me incluo, né, nisso,
Às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado, né? E quando alguém perde a fé do nosso lado, nos afeta. Quantas pessoas que dizem, eu vou deixar de ir na igreja porque alguém me disse isso, né? Ouvi isso, ou porque o pastor pregou assim, ou porque o pastor agiu assim, né? Então, não é nem a ausência do pastor, né? Às vezes a presença do pastor faz algumas pessoas desistirem da fé, né? Então as pessoas olham para o outro, olham para as pessoas e baseiam a fé e buscam ver motivos e apresentam razões para sair da igreja, para afastar da igreja, por causa de alguém, ou porque alguém fez isso ou aquilo por mim. E eu vejo aqui, nesses cristãos, que apesar da ausência do grande apóstolo Paulo, apesar de todas as dificuldades, eles manteram-se firmes, porque o compromisso deles não era com Paulo, o compromisso deles era com Jesus. O compromisso dele, o amor deles não era dedicado, a fé deles não estava no apóstolo Paulo. Não é que se fosse assim, alguém poderia dizer, olha, o apóstolo Paulo nos abandonou aqui, estamos perdidos. Não, eles nem pensaram isso. Eles viram, assim, cada vez mais o compromisso que eles tinham com Jesus, e aquela situação só fortaleceu a sua fé. Muitas vezes a nossa fé é baseada em pessoas, né? Em gente que está à nossa volta, em líderes que nós temos. E é terrível quando a gente baseia a fé em nossos líderes. O salmista já dizia que pobre é aquele que confia em príncipes, em governantes, porque eles morrem, porque eles simplesmente são tirados da face da terra. E aí, cadê a esperança? Ele diz assim, feliz é aquele cuja esperança está no Deus de Jacó. Que Jesus seja a nossa rocha, seja a razão da gente estar aqui. O evangelho seja a nossa base. A gente não vem claro que a gente tem que olhar o exemplo, né, dos nossos líderes e tudo, mas a gente não pode basear a nossa fé neles, porque eles falham, porque eles erram, porque eles caem. E se eles caírem e você está segurando nele? Não segura, não se apoie em homens e mulheres, se apoie em Jesus, que ele seja o alicerce da sua vida. Os Tessalonicenses são um exemplo disso. E eu quero citar aqui outra questão importante, que eles foram persistentes na tribulação, e não só isso, mais do que isso, né? Essa é a ideia, essa é a mensagem, que é o grande exemplo dele, de persistência, né, na tribulação. Mas mais do que serem persistentes na tribulação, o texto diz que eles cresceram em meio às aflições. Esse que é né, essa que é a ação excepcional deles, né, que é acima da média. Porque diante de toda aquela perseguição e toda aquela situação, eles conseguiram crescer na fé, se desenvolver mais e mais no Senhor. Muitas vezes, a maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, diante das dificuldades e situações que nos cercam, que vêm contra nós, a gente pensa, a gente desanima, a gente desiste, a gente se entrega aos pontos e pensa em desistir. A gente possa olhar o exemplo desses irmãos aqui e buscar, né, estar crescendo. Foi a mensagem que a gente ouviu ontem aqui, né, do pastor Willy. Ele falou sobre a gente aprender com situações difíceis, crescer diante do Senhor nessa forma. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o padrão de cristão que o Senhor exige de nós, a gente pensa assim, nós todos aqui deveríamos ser perfeitos. Deveríamos ser esses cristãos acima da média, né? Essa é a palavra. Mas calma aí, quem consegue? Né? E se a gente consegue em alguns momentos da nossa vida sermos cristãos acima da média, não é o tempo todo. Eu cito aqui os Tessalonicenses, mas a gente vai lendo a carta e vai perceber que a maioria deles estava firme, mas não todos. Tinha alguns que tinham desanimado, tinha alguns que estavam se entregando os pontos diante daquela situação. Ou seja, nem mesmo os Tessalonicenses conseguiram ser acima da média o tempo inteiro. Por quê? Qual que é a razão disso? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. E assim, deveríamos ser.
né? Acima da média, nós deveríamos ser mais dedicados, nós deveríamos estar mais na presença do Senhor. Mas, assim, a notícia que eu dou para vocês é que, na verdade, a gente não consegue o tempo inteiro. Essa é uma realidade. Se eu for perguntar assim, eu sou um cristão acima da média? Com base nos exemplos que eu tenho de alguns cristãos, eu digo, não, eu sou, né, que essa medíocre, né? Que abaixo da média é isso, né? Na média é isso. Eu tenho a consciência de que eu preciso crescer mais e mais na fé, que eu preciso ter mais compromisso com o Senhor, que eu preciso de mais da bênção e da unção do Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E aí a pergunta que a gente faz assim, se nós não conseguimos, quem consegue? Quem conseguiu? Quem conseguiu foi Jesus. Eu gosto dessa palavra. Jesus foi perfeito. Ele viveu por nós, ele foi perfeito, ele foi o varão perfeito, em toda boa obra, exemplo em tudo. Nós não conseguimos, né? Ou quando a gente consegue um pouco, não é sempre, mas Jesus conseguiu o tempo inteiro. Então ele entende as nossas dificuldades, ele sabe o caminho, não porque ele saiba tão somente o caminho, mas o próprio Jesus, ele é o caminho, e ele pode nos ajudar. Eu quero, diante do exemplo dos cristãos lá de Tessalônica, vermos para nós como um incentivo para a gente ser melhor na fé, para a gente crescer na graça, para a gente não depender de pessoas, mas depender unicamente de Jesus. E assim, Jesus pode nos ajudar nessa questão. Eu quero orar com você, orar por você. É uma oração que eu faço por mim mesmo. E ao orar com você, pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus te guie. Eu quero que a gente fique de pé, vamos para a gente orar, pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos ajudar a andar na presença dEle, a estar diante dEle em todo o tempo. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesse instante. Pai, a gente olha para a Tua palavra e a gente vê tanta gente boa na palavra, tantos cristãos que viveram experiências profundas contigo, como foram os irmãos lá de Tessalônica. Senhor, nós te louvamos pela vida, pelo exemplo desses heróis da fé. A gente deveria, Senhor, ser como eles. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos, Senhor. Somos falhos, desanimamos facilmente. Na maioria das vezes nós não temos a mesma firmeza diante das tribulações. Em algumas situações, ao invés de louvar, nós reclamamos, nós murmuramos, Senhor. Mas eu me coloco na Tua presença nesse instante, na certeza de que nós não conseguimos, mas Jesus conseguiu. O nosso Senhor não foi apenas acima da média, Ele foi perfeito, Ele foi sem pecado, sem mácula. E nós sabemos que Ele pode nos ajudar. Ele pode nos purificar de todo pecado. Ele pode nos ajudar no caminho da santidade, da perseverança, da persistência. Ele pode nos ajudar a que a nossa fé seja mais forte. Ele pode renovar nossa esperança e abençoar nossas vidas. Por isso nós clamamos sobre nossa vida o poder e a unção do Senhor Jesus, o poder da cruz sobre cada um de nós. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor para sermos pessoas melhores, para sermos seres humanos melhores, para sermos cristãos que tenhamos uma fé e possamos crescer na graça, no conhecimento, no amor do Senhor. Deus, nós sabemos que isso só é possível com essa intervenção, intercessão de Cristo sobre nós. E que isso só é possível também com a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Por isso nós oramos agora,
pedindo que a tua bênção seja sobre cada pessoa aqui. Que o teu Espírito Santo venha trazer renovo, venha trazer sobre nós a tua bênção, a tua graça. Nós oramos dessa forma, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu reconheço que na maioria das vezes, não sou acima da média, Senhor. Sou falho, sou errado. Mas eu também reconheço que em Cristo eu posso ser mais do que vencedor. Que tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu clamo ao Senhor, clamo pela tua ajuda, clamo pelo teu poder, para que nessa semana eu seja diferente, para que nessa semana eu possa andar mais contigo, que eu esteja mais na tua presença, e que da mesma forma os meus irmãos aqui, Senhor, possa viver o sobrenatural de Deus nessa semana, cheio da tua unção, cheio da tua graça, cheio do teu poder sobre nós. Guia as nossas vidas, dirija, Senhor, os nossos passos. Nós oramos assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Falou sobre a gente aprender com situações difíceis, crescer diante do Senhor nessa forma. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o padrão de cristão que o Senhor exige de nós, a gente pensa assim, nós todos aqui deveríamos ser perfeitos, deveríamos ser esses cristãos acima da média, né? Essa é a palavra. Mas calma aí, quem consegue? Né? E se a gente consegue em alguns momentos da nossa vida sermos cristãos acima da média, não é o tempo todo. Eu cito aqui os Tessalonicenses, mas a gente vai lendo a carta e vai perceber que a maioria deles estava firme, mas não todos. Tinha alguns que tinham desanimado, tinha alguns que estavam se entregando os pontos diante daquela situação. Ou seja, nem mesmo os Tessalonicenses conseguiram ser acima da média o tempo inteiro. Por quê? Qual que é a razão disso? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. E assim, deveríamos ser, né, acima da média, nós deveríamos ser mais dedicados, nós deveríamos estar mais na presença do Senhor. Mas assim, a notícia que eu dou para vocês é que, na verdade, a gente não consegue o tempo inteiro. Essa é uma realidade. Se eu for perguntar assim, eu sou um cristão acima da média? Com base nos exemplos que eu tenho de alguns cristãos, eu digo, não, eu sou, né, que essa medíocre, né? Que abaixo da média é isso, né? Na média é isso. Eu tenho a consciência de que eu preciso crescer mais e mais na fé, que eu preciso ter mais compromisso com o Senhor, que eu preciso de mais da bênção e da unção do Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E aí a pergunta que a gente faz assim, se nós não conseguimos, quem consegue? Quem conseguiu? Quem conseguiu foi Jesus. Eu gosto dessa palavra. Jesus foi perfeito. Ele viveu por nós. Ele foi perfeito, ele foi o varão perfeito em toda boa obra, exemplo em tudo. Nós não conseguimos, né? Ou quando a gente consegue um pouco, não é sempre. Mas Jesus conseguiu o tempo inteiro. Então ele entende as nossas dificuldades, ele sabe o caminho, não porque ele saiba tão somente o caminho, mas o próprio Jesus. Ele é o caminho e ele pode nos ajudar. Eu quero, diante do exemplo dos cristãos lá de Tessalônica, vermos para nós como um incentivo para a gente ser melhor na fé, para a gente crescer na graça, para a gente não depender de pessoas, mas depender unicamente de Jesus. E assim, Jesus pode nos ajudar nessa questão. Eu quero orar com você, orar por você. É uma oração que eu faço por mim mesmo. E ao orar com você, pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus te guie. Eu quero que a gente fique de pé, vamos para a gente orar, pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos ajudar a andar na presença dEle, a estar diante dEle em todo o tempo. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesse instante. Pai,
a gente olha para a tua palavra e a gente vê tanta gente boa na palavra, tantos cristãos que viveram experiências profundas contigo, como foram os irmãos lá de Tessalônica. Senhor, nós te louvamos pela vida, pelo exemplo desses heróis da fé. A gente deveria, Senhor, ser como eles, mas na maioria das vezes nós não conseguimos, Senhor. Somos falhos, desanimamos facilmente. Na maioria das vezes nós não temos a mesma firmeza diante das tribulações. Em algumas situações, ao invés de louvar, nós reclamamos, nós murmuramos, Senhor. Mas eu me coloco na tua presença nesse instante, na certeza de que nós não conseguimos, mas Jesus conseguiu. O nosso Senhor não foi apenas acima da média, Ele foi perfeito, Ele foi sem pecado, sem mácula. E nós sabemos que Ele pode nos ajudar, Ele pode nos purificar de todo pecado, Ele pode nos ajudar no caminho da santidade, da perseverança, da persistência. Ele pode nos ajudar a que a nossa fé seja mais forte. Ele pode renovar nossa esperança e abençoar nossas vidas. Por isso nós clamamos sobre nossa vida o poder e a unção do Senhor Jesus, o poder da cruz sobre cada um de nós. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor para sermos pessoas melhores, para sermos seres humanos melhores, para sermos cristãos que tenhamos uma fé e possamos crescer na graça, no conhecimento, no amor do Senhor. Deus, nós sabemos que isso só é possível com essa intervenção, intercessão de Cristo sobre nós, e que isso só é possível também com a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Por isso nós oramos agora, pedindo que a tua bênção seja sobre cada pessoa aqui. Que o teu Espírito Santo venha trazer renovo, venha trazer sobre nós a tua bênção, a tua graça. Nós oramos dessa forma, Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu reconheço que na maioria das vezes não sou acima da média, Senhor. Sou falho, sou errado. Mas eu também reconheço que em Cristo eu posso ser mais do que vencedor. Que tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu clamo ao Senhor, clamo pela tua ajuda, clamo pelo teu poder, para que nessa semana eu seja diferente, para que nessa semana eu possa andar mais contigo, que eu esteja mais na tua presença, e que da mesma forma os meus irmãos aqui, Senhor, possam viver o sobrenatural de Deus nessa semana, cheio da tua unção, cheio da tua graça, cheio do teu poder sobre nós. Guia as nossas vidas, dirija, Senhor, os nossos passos. Nós oramos assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.